Bom, acho que podemos ir começando devagar. Queria dar as boas-vindas a todos. Me apresentando para quem não me conhece, eu sou Alexandre Marins, eu sou o diretor da área de desenvolvimento de lideranças aqui na LHH. Eu tenho um chapéu aqui Brasil e América Latina. E estamos hoje aqui junto com dois colegas muito queridos, o Kleber Miguel, que é o gerente de desenvolvimento, que trabalha no meu time, e responsável por essa linha de trabalho, essa linha de solução de trabalhos de equipes. E junto conosco está também Simone Maia, que é a nossa diretora regional Centro-Oeste. Ela cuida dos negócios dos nossos clientes, né, focados no Centro-Oeste, mas atua nacionalmente também como uma consultora super sênior nossa em todos os trabalhos, especialmente trabalhos de equipe. Por isso eu escolhi ela especialmente para estar aqui conosco hoje, né? Ah, andando aqui um pouquinho para frente, por que esse tema, né? Talvez vocês possam estar se perguntando. A LHH se deu conta, né, de que, né, desde que a pandemia começou, o cenário mudou, né? Acho que a gente vê cada vez mais equipes acontecendo de forma dinâmica, né? Mais reuniões e mais pessoas em reuniões. Isso gerou uma sobrecarga sobre todos nós e uma reflexão do que realmente significa ser uma equipe, o que significa ser uma equipe eficaz, né? Partindo do ponto, né, de que a eficácia está ligada ao desempenho, né, ao potencial, a fazer o melhor uso do potencial de uma determinada equipe para alcançar seus objetivos e resultados, né? Então, a gente vê que hoje, cada um de nós, com certeza, independente da sua área funcional, a gente é membro de múltiplas equipes, seja de projetos, de squads, né, de projetos locais, projetos fora do Brasil, né? A gente vem sendo levado cada vez mais a trabalhar de forma colaborativa com outras pessoas e colegas, né? E tudo isso vem levando a gente a uma reflexão, né? A gente tem com isso a gente parou para olhar um depara, né? Cleber, se você puder trazer o próximo slide, só para a gente trazer um pouco do contexto, né? A gente parou para perceber que realmente coisas estão mudando, né? As equipes, hoje em dia, são mais importantes do que nunca. Acho que as organizações têm uma expectativa que as equipes são o canal de inovação, são o canal de crescimento, são o canal de fomentar a melhoria contínua, né? Ao mesmo tempo que a gente está sendo pressionado a participar, como a gente falou, de múltiplas reuniões ao mesmo tempo, né? As equipes já não são mais tão rígidas, né? A gente só não existe mais só a equipe funcional, a gente participa de equipes onde hoje tem até a cadeia toda participando, parceiros, colegas de áreas diferentes que entram, dão uma contribuição e saem, e o próprio dinamismo do trabalho vai fazendo com que as equipes sejam fluidas, né? Ao mesmo tempo, a forma que a gente construía organicamente o trabalho em equipe, né, a confiança e a convivência mudou pelo home office, né? Então, hoje todo mundo trabalha de algum modo híbrido e isso afeta, né, essa construção, né? As equipes é sempre percebida de forma bastante positiva, né? Elas têm uma autopercepção de que, sim, a gente está aqui para fazer a diferença, mas muitas vezes se depara com alguns desafios que impedem que ela tenha o seu melhor desempenho. E a gente precisa olhar para isso, né? O trabalho híbrido veio para ficar, a gente sabe disso, a expectativa, né, que cada vez mais esse híbrido tome conta, mas a contrapartida tem uma redução na socialização das pessoas, né? E múltiplos times é o novo normal, né, como a gente falou. E para que isso aconteça bem feito, é necessário que a gente tenha um pouco mais de clareza e converse abertamente sobre o que significa montar uma boa equipe, o que significa preparar uma equipe para ela ser eficaz. E é isso que a gente se debruçou. Então, a gente foi atrás de fazer uma pesquisa em parceria com o Instituto Suíço do IMD, através do CRF, onde foi atrás de levantar não só a base científica, né, do bom funcionamento de equipes, mas isso frente aos dias de hoje, né? Então, hoje, o que a gente quer abordar? A nossa agenda hoje, eu vou passar a palavra para o Kleber, na sequência. Kleber, se você puder trazer a agenda para a gente. Ele vai trazer um pouquinho do resumo, né, dos principais insights da pesquisa. Essa pesquisa, vocês vão ter o QR Code para poder acessar e fazer o download dela. E, na sequência, a gente vai abrir um debate. A gente vai mergulhar na pesquisa através de perguntas entre nós aqui, onde nós três estaremos conversando juntos através da nossa conhecimento da pesquisa e da nossa experiência prática ao longo dos anos, né? A gente vai trazer um pouco do nosso pensamento sobre isso. E, ao final, a gente vai abrir para a gente vai não só falar também um pouco da como a gente propõe endereçar, né, através de uma abordagem que a gente revisitou. A gente já trabalha com times há muitos anos,
né, o que a gente aproveitou o resultado dessa pesquisa foi para revisitar e atualizar, né, a nossa abordagem para trabalhos de time, né, de equipes, e a gente vai mostrar isso para vocês e vai abrir um espaço no final. A gente quer deixar pelo menos uns 15 minutos para a gente poder endereçar perguntas da plateia, né, do grupo. Então, fiquem à vontade para, ao longo da apresentação, ir colocando as suas perguntas no chat, que a gente vai voltar com elas ao final, tá bom? Então, muito obrigado, aproveitem, tirem bom proveito da sessão. Ela está sendo gravada, né? Então, vocês também não precisam ficar com a preocupação de tomar notas, depois vocês vão receber o link da gravação. E eu vou passar a bola agora para o Kleber, para ele poder trazer um pouquinho da ciência que veio trazendo a pesquisa. Obrigado, Ale. Para todo mundo, gente, não sei aonde vocês estão, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse mundo digital, né, ele é muito interessante por causa disso. O que nós fizemos em relação a essa atualização, né, dos dados e tudo mais, como disse o Alexandre, nós fizemos esse partnership com o IMD via CRF, para que a gente pudesse ter dados científicos atualizados do que realmente faz uma equipe ser altamente eficaz, né? E nós temos insights bem poderosos, bem valiosos, acho que bem interessantes. Tem alguns pontos que são mais do mesmo, mas num outro formato, dado toda a mudança, né, da forma de trabalho que nós tivemos, principalmente ali no começo da pandemia. Eu vou fazer um convite a vocês, aqui na tela tem um QR Code, que é para vocês fazerem o download da pesquisa já em português, tá? É uma pesquisa bem completinha, bem extensa, tem muito detalhe ali dentro, né? Então, para os estudiosos, as pessoas que gostam mais da leitura mais técnica, tem todos os detalhes ali dentro. Mas o grande ponto interessante, eu acho que quando nós pensamos, né, no resultado macro do que nós avaliamos de equipes e tudo mais, são esses 3, né, pontos que eu vou trazer aqui de uma forma sumarizada, que dentro do relatório está muito mais detalhado, obviamente, né? Primeiramente falando, como que nós tocamos toda a parte da pesquisa científica? Foram feitas entrevistas com diretores e vice-presidentes de recursos humanos, foram feitas entrevistas com líderes da área de desenvolvimento humano e organizacional. Nós fizemos uma avaliação de todos os processos que nós já tocamos quando trabalhamos equipes, né? Então, quando nós acabamos entregando projetos e revendo o impacto disso no curto, médio e longo prazo para os nossos clientes, em relação a equipes altamente eficazes, top teams, grupos eficazes, que a gente vai trazer um pouquinho mais para frente em relação às perguntas. Nós fizemos toda essa revisão dos nossos projetos, colocamos tudo isso dentro de um liquidificador, eu costumo brincar, batemos e passamos numa peneira, para a gente pegar realmente o suprassumo da goiabada do que saiu mais atualizado em relação a essa pesquisa, né? A macrovisão, gente, veio muito claro a questão do propósito compartilhado, né? A importância das pessoas entenderem. E agora eu não vou falar só de equipes, né? Seja uma pessoa pertencendo a um grupo, seja uma pessoa pertencendo a uma equipe, já a gente vai diferenciar isso. A Simone adora conversar sobre essa temática. A questão do propósito veio muito forte, né? Porque o propósito muitas vezes está ligado até aos nossos valores pessoais. E uma vez que a gente alinha o nosso valor ou os nossos valores pessoais aos valores da organização e dentro de uma equipe ou de um grupo, eu sei realmente a razão de existência desse coletivo, isso tem um impacto muito grande lá na frente quando a gente olha para o resultado dessa equipe, né? Que aí a gente está falando de bater as metas, bater os objetivos, engajamento, índice de felicidade, quer dizer, aí tem vários pontos que são levados em conta. Um outro ponto é a questão do contorno claro, né? A pandemia, isso deixou de uma forma assim escancarada, né? As equipes, elas se tornaram muito mais com fronteiras menos específicas, né? Porque esse ambiente híbrido digital, ele proporciona isso daí, né? Porque você trabalha não só na sua equipe propriamente dito,
mas você trabalha na equipe 1, com a equipe 2, com a equipe 3, com a equipe 4, mesmo você participando de uma equipe, por exemplo, ou de um time, ou de um grupo. Então, as pessoas sentem essa falta, né, de qual que é realmente esse contorno da minha equipe, né? E o contorno não é só olhar para os integrantes da equipe, né? Não é só eu saber quem que realmente é o meu gestor ou, né, quem é o meu gestor numa equipe mais matricial, numa empresa mais matricial, para quem que eu estou respondendo. Não é isso, né? Tem muito a ver com o propósito. Dentro daquela equipe, o que realmente eu sei que eu tenho que fazer, né? Eu acho que esse é um ponto que saiu muito claro dentro da pesquisa. O último ponto que eu quero abordar aqui é a questão da autoridade clara, né? E quando a gente fala de autoridade clara, não é a relação apenas gestor-colaborador direto, né? É muito mais do que isso, porque equipes altamente eficazes, a gente já vai trazer isso daí, existe uma das características que é a liderança compartilhada. Então, em dados momentos, dependendo do projeto, eu sou o líder, dependendo do projeto, o Alexandre é o líder, dependendo do projeto, aqui a Simone é o líder. Então, assim, isso veio muito claro e forte, que move e mobiliza as pessoas aí de encontro a uma parte que, né, aí muitas teorias que a gente conhece aí de mercado, de grandes autores, acabam trazendo a importância da confiança, né? Porque a confiança, queira ou não queira, é aquela velha história. Demora-se a criar, mas facilmente e rapidamente ela pode ser perdida, dependendo da palavra, da frase que você utiliza ali com o seu colega e tudo mais, né? E por que essa confiança veio muito forte como o fator muito central aí da pesquisa em relação ao que as pessoas denotam e querem, né, no dia a dia aí dentro do trabalho em equipe? Porque quando a gente olha para essa questão de confiança, né, e a questão da confiança é muito eu assumir que eu sou vulnerável, né, para mim mesmo e para as pessoas, né? A gente vai falar um pouco sobre segurança psicológica também. Isso é importante porque a partir do momento que a gente tem essa questão da confiança bem estabelecida dentro de um time, obviamente que a gente faz melhores gestões de conflitos, né? E quando a gente faz uma melhor gestão de conflito, a gente nutre as discussões. E óbvio que nutrindo as discussões, o poder de criatividade cresce, o poder de inovação cresce, o empenho das pessoas ele aumenta significativamente, porque a gente começa a se responsabilizar, aí vem aquela palavrinha, né, accountability, que a gente fala tanto em inglês e que não tem uma tradução tão perfeita aqui para o nosso português, e finalmente jogando a gente realmente para o foco no resultado, né? Então, quando a gente olha para os resultados macros da pesquisa, esses são os pontos principais que vieram, né? E aí eu quero trazer um último ponto aqui para a gente partir para o próximo slide. Uma das pesquisadoras, que é a professora Ina Togel, que é do IMD, ela é professora de liderança e mudança organizacional na Business School, lá na Europa, ela traz uma questão na pesquisa muito interessante, que é o seguinte: que os fatores que acabam denotando uma equipe de alto desempenho, um top team, ou até um grupo de alta eficácia, eles mais ou menos são conhecidos, né? Se a gente olhar aqui, propósito, contorno claro, autoridade, né, liderança clara e confiança, são coisas que a gente já vem há mais de décadas falando, né? Mas o que ela traz muito, muito claro como resultado da pesquisa não são os fatores que levam a gente prestar atenção para levar a equipe para um alto desempenho, mas é a ordem que eu utilizo para ajudar as pessoas coletivamente a se tornarem aí uma equipe de alto desempenho, né? E aí ela traz uma sequência muito interessante que está descrita na nossa pesquisa lá, que é, primeiro ponto, né? Eu estou sumarizando aqui, o primeiro ponto é a criação do contrato social da equipe, basicamente comportamentos aceitáveis, comportamentos hábitos, né? Que são aceitáveis e que não serão aceitáveis dali para frente dentro daquela respectiva equipe. Ao longo do tempo, vai se construindo a confiança, obviamente que aí tem um papel muito forte do líder em fomentar a segurança psicológica entre os integrantes da equipe, né, promover um ambiente de aprendizagem e tudo mais, e da confiança
se cria a cultura do feedback, né? Seja o feedback de reforço, seja o feedback de correção. E isso, obviamente, se torna um ciclo vicioso, no bom sentido, que leva as equipes para o alto desempenho. Então, ela traz isso muito fortemente, né? Porque quando a gente olha muitas das teorias, né? E aí, citando alguns autores, né? Quando a gente olha para toda a literatura do Tuchman falando sobre a criação, as fases de criação de uma equipe, quando a gente olha para o Lencioni falando sobre as disfunções de uma equipe, quando nós olhamos para o Glenn Parker falando sobre dimensões de uma equipe altamente eficaz, né? Que são autores que trabalham diretamente com a abordagem, e até outros autores, né? O Daniel Goleman, que traz isso indiretamente, Richard Boyatzis, e assim por diante, os fatores são praticamente os mesmos, né? Mas o que faz a diferença, e aí nós, como recursos humanos, nós, como gestores de pessoas, de equipes, o que a gente precisa pensar é qual que é a real sequência que eu preciso seguir para impactar da melhor forma possível o clima da equipe para fazer com que essas pessoas tomem a decisão de se motivar, né? Aquela velha história, não adianta eu pedir para as pessoas se motivarem, né? São as pessoas que tomam a decisão. Mas eu, como gestor, como papel de líder, é meu papel criar um ambiente que propicie essa tomada de decisão da automotivação, né? Então, esse é um pouquinho aí, bem rápido, né? Dos pontos principais aí da nossa pesquisa. E aí a gente vai começar agora a fazer um debate que eu acho que é muito interessante, que está baseado nos resultados da pesquisa, com algumas perguntas, né? E aí nós temos aí o Alexandre e a Simone, que eu vou pedir a participação dos dois, para que a gente vá trocando aí uma bola, né? Eu jogo para lá, vocês jogam para cá e a gente vai conversando aí. A primeira pergunta, gente, é essa daí, né? Como uma organização pode criar uma cultura de equipes de alto desempenho? Vamos lá, boa noite a todas, boa noite a todos, ou boa tarde, bom dia, como disse o Kleber, né? Esse assunto é um assunto que habita minha alma, eu gosto demais desse assunto, dessa temática de times e a pesquisa, o estudo, né? Porque vai para além de uma pesquisa de dados, é um estudo profundo, tem muitos autores, alguns eu não conhecia, então vale muito a pena, né? A gente se aprofundar. E eu gostaria de começar aí esse bate-bola com o Alexandre, com vocês, dizendo que é uma surpresa interessante quando a gente lê na pesquisa a seguinte afirmativa. Aliás, para quem já baixou, gente, página 13, viu? Depois vocês vão curtir, vão caminhar na pesquisa. Que é o seguinte, a gente, para começar, a organização, os líderes precisam entender se o trabalho realmente requer a formação de uma equipe de alto desempenho ou um time de alto desempenho, como alguns autores brasileiros chamam, né? Em inglês, a gente não tem essa distinção de equipe para time, então, inclusive, o título em inglês é Team Effectiveness. Em português, alguns autores classificam um time como uma equipe que tem maior coesão do que um time, do que uma equipe, desculpa. Então, independente em que fase de maturidade as pessoas que trabalham junto estão, olha que revelação interessante, nem sempre é necessário formar uma equipe de alto desempenho e investir tempo, recurso, gestão sobre essa equipe, se não houver a necessidade de interdependência entre os seus membros para a execução do trabalho. Então, a primeira prerrogativa, a premissa para que uma empresa, uma organização, seja pública, privada, terceiro setor, crie uma cultura de equipes de alto desempenho, é a seguinte: preciso criar uma equipe, né, Ale? Eu preciso realmente de uma equipe, ou eu, como líder da organização, eu vou administrar as pessoas que formam um grupo de trabalho. Elas podem até ter a mesma função e juntas entregarem um resultado. Mas quando a gente fala de equipe de alto desempenho, ou para alguns autores, times de alto desempenho, eu particularmente gosto muito dessa evolução, dessa pequena distinção para time. A primeira coisa é perguntar:
existe a necessidade de um time, e o indicador é o seguinte: essas pessoas são interdependentes na consecução do objetivo, ou seja, para fazer o propósito virar realidade, para cumprir o propósito. As pessoas são interdependentes ou não? Ou elas podem atuar independentemente, né? De forma, obviamente, gente, que é de forma articulada, concatenada, orquestrada por uma liderança capaz. Né? Mas aqui surge essa diferença, né, Ale? Sim, essa luz. Eu sou Maria, né? Por que será que eles também foram atrás dessa distinção? Porque fica claro na pesquisa o quão trabalhoso e como é uma jornada dessa construção dessa equipe eficaz. Ela não se dá da noite para o dia, né? Como o Kleber falou, tem um sequenciamento de etapas. Então, a gente tem que estabelecer, eles têm que entender que eles vão compor uma equipe para um objetivo e um propósito compartilhado. Eles têm que ter clareza de qual é o papel de cada um, qual é a interdependência que existe entre eles, o que é esperado de cada um e o que cada um pode cobrar do outro, e a partir daí eles começam a trabalhar, e começando a trabalhar vem a jornada da construção da confiança, que é no dia a dia, e que toma tempo, a gente sabe que ela não se dá da noite para o dia, né? Como o Kleber falou também, é através das experiências compartilhadas do dia a dia, de todo mundo lidando com as suas vulnerabilidades, erros e acertos, né? Dificuldades e desafios, né, feedbacks a partir daí, e vão refinando esse modo de trabalhar para que ela fique cada vez mais otimizada. E sabendo que isso dá trabalho, é aí que eles colocam. Então, assim, decida antes se vale esse investimento todo, ou se é só um grupo de equipe multidisciplinar para atingir um determinado objetivo. Você vai precisar de alguns contornos? Sim. Você vai ter que alinhar objetivos? Sim. Mas fazer uma jornada mais, talvez, profunda, onde você vai fazer uma construção mais aprofundada, essa você pode ponderar, né? Nem todas as equipes de dentro da empresa precisam ser de alto desempenho. Acho que esse que é o ponto-chave, né, Cida? Isso, eu gostaria de adicionar a importância da clareza nesse contexto. Sim. Uma vez identificada a necessidade, então a interdependência, a necessidade da interdependência para a concepção daquele propósito, para a realização daquele trabalho, seja um projeto, e aí vem múltiplas formas, né? As squads, os grupos multifuncionais, enfim, tem que ter clareza, né? Daquilo que está, e aí vem os pontos que o Kleber apresentou no slide anterior, né? A clareza do que a gente está fazendo junto. Então, identificou a interdependência, resolveu que o custo, que o investimento, e quando eu falo custo, né, na utilização de todos os recursos e não só dos recursos financeiros, né, mas investimento de tempo, de feedback, de atenção, desenvolvimento das pessoas, tem um monte de coisa, né? No segundo momento, a criação de uma cultura de alto desempenho, ela exige clareza por parte do líder. O que a gente está fazendo junto? O que a gente está construindo? Quais são, e aí vem os outros pontos, né? Quais são os papéis e responsabilidades de cada pessoa, né? Puxando a sua fala, Si, e na pesquisa também saiu, assim, algumas diretrizes que são importantes, né? Diretrizes que são importantes para o líder, como líder, prestar atenção, mas também, né? A gente não vai eximir a responsabilidade do colaborador, que é o colaborador prestando atenção qual que é o papel dele também, né? Porque o grande ponto e a vontade, né, é falar, não, o problema é o líder, né? A equipe ou o grupo está dando problema, é o líder. Tem que ser verificado, né? Será que a gente não tem alguns colaboradores que ali estão influenciando de uma forma negativa e assim por diante, né? Então, existem algumas diretrizes que saíram na pesquisa, não chegam a ser regras, né? A gente acaba não falando que são regras, mas que são pontos muito importantes para que a equipe tenha consciência. Então, por exemplo, né, quando eu falei do sequenciamento que a Ina Togel, ela traz na explicação dela e tudo mais, né? Quais são os pontos que lá quando a gente realiza o contrato social dentro da equipe, o que é aceitável ou não, que a gente precisa levar em conta? E isso tem a ver
com o objetivo comum que tem que ser compartilhado, o ambiente mais divertido ou não, o que nós temos de vulnerabilidades ou não, quer dizer, são vários pontos, né, Si? Eu somaria, além da clareza que a Simone trouxe, eu traria a consciência, né? Porque a responsabilização parte na consciência, né? Então, na medida que nós, como grupo, como equipe, né, a gente nos alinha em torno desses aspectos, desses fatores, que são fatores importantes para o sucesso, né, para o setup aí da equipe, para o bom funcionamento da equipe, né? Como é que a gente sabe que são os nossos pontos fortes e fracos? A gente tem que parar para se olhar. A gente tem que conversar sobre isso, tem que dialogar sobre isso, né? Nós, como consultoria, somos muito chamados a ajudar equipes, né? E esse frame aqui nos ajuda muito, porque, na minha experiência pessoal, e a Simone vai poder falar na dela, né? Muitas vezes esses fatores não estão claros, não estão consensados, não estão alinhados, e o nosso papel é muito mais um catalisador, né? E um facilitador de promover os diálogos que não estavam acontecendo, né? Então, na medida que a gente consegue fazer esse alinhamento em torno desses aspectos principais, a gente dá condições para que, a partir daquele ponto de partida, a equipe possa alcançar um outro patamar, né, Cico? Perfeito. Perfeito. Vamos falar do líder agora, né? Vamos. Vamos ser líder. Tem o bônus, obviamente, né? Eu brinco nos cursos, né? Você, quando é promovido a gestor de pessoas, não vou falar cargo, aqui não interessa o cargo. Você tem um bônus, né? Você ganha mais, você tem poder do crachá, tomar decisão, mas vem um ônus grande, né? A tiracolo. E aí, gente, qual que é o papel do líder da equipe, né? Quando a gente olha para essa criação de uma equipe de alta performance. E aqui eu vou fazer uma brincadeira, né? Eu já, assim, eu não sei meus colegas aqui do webinar, mas eu já fui chamado para fazer trabalhos e conduzir, onde o líder vira para mim e fala: então, vai lá e faz o trabalho com o time e resolve o problema do time. E eu digo: mas não tem como resolver o problema do time sem você junto, né? Porque você é um sistema, né? Uma equipe é um sistema, né? Então, a abordagem é sistêmica e o líder é a mola principal dessa engrenagem, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, eu acho que tem uma sensibilização do líder sobre o papel dele, né? A importância que ele tem e o papel dele, né? E o papel dele está muito ligado não só a trazer o direcionamento, promover esse alinhamento e fazer toda a construção de um ambiente de segurança psicológica, e a gente pode mergulhar já um pouquinho no que significa isso na prática, né? Para que a confiança ao longo do tempo se dê, né? Eu acho que o espaço de segurança psicológica tem que vir antes, para que depois as pessoas possam se expressar, se colocar, errar, acertar, falar sobre isso, né? Trazer a sua diversidade para a mesa, para que, com o passar do tempo, ela não só construa a confiança, mas construa a eficácia, né? Que tem a ver com o aspecto da gente poder aprender juntos, trocar a partir da experiência prática. Mas isso só se dá se existe a segurança psicológica. Concorda, Simone? Super, super. E é trabalho, viu, gente? Nossa, qual o papel de um líder de equipe? É muito trabalho, é um trabalho incansável. E aí, por isso que é importante entender, antes de decidir se precisa formar mesmo uma equipe de alto desempenho, ou se você é líder, ou se um líder vai administrar as pessoas, cada uma no seu momento, cada uma assim, na tarefa que compõe o todo. Então, como é muito trabalho, né? Eu gosto muito, muito do sentido de responsabilidade e concessão de clareza. E quando eu falo clareza, gente, é uma comunicação precisa. Eu acho, Ale, que para começar, o líder tem que ser um exímio comunicador de tudo, né? Então, não só o que a gente vai precisar fazer, mas por que a gente vai precisar fazer, por que a gente está junto, qual é o nosso contexto, né? Da onde surgiu, qual é a motivação para a formação dessa equipe que precisa ter eficácia e um alto desempenho, né? Porque a gente está aqui atrelando eficácia a um alto desempenho, né? Então, primeiro, nesse ambiente, né, onde as pessoas podem falar, né? O que é um ambiente seguro, né? Vou pegar a deixa que você deixou, né? A deixa que você deixou não, né? Vou pegar a sua deixa, a deixa que você deu. O que é um ambiente seguro? É um ambiente onde as pessoas podem
compartilhar suas ideias, sem medo de serem recriminadas. Um ambiente no qual eu posso, abre aspas, pensar alto, ou seja, isso é muito feito na Pixar, né? As pessoas são estimuladas a conversarem sobre o que está passando em suas cabeças, mesmo antes dessa ideia estar totalmente formatada. Porque aí a gente tem um processo de colaboração. Então, num ambiente seguro, as pessoas podem falar, participar, compartilhar seus pensamentos, sem medo de serem ridicularizadas, retaliadas e coisas dessa natureza, né? Então, uma vez criado este ambiente de segurança e conexão, porque a confiança, ela retroalimenta a conexão, e a pergunta que as pessoas sempre me fazem, quando eu estou conduzindo times e trabalhos de desenvolvimento de time, e eu tenho um autor que vocês vão ver na pesquisa, talvez vocês já conheçam, que é o Patrick Lencioni, autor das 5 disfunções das equipes, e ele fala que tudo começa com a confiança e uma posição vulnerável. E as pessoas perguntam assim, tá, mas quem começa isso? Quem dá o primeiro passo? É a vulnerabilidade que starta a confiança que starta a vulnerabilidade. Né? Aquela coisa do ovo à galinha ou do tostines vem demais, porque é fresquinho porque vem demais. Então, aqui, a Ina Togel, a professora do MD, ela traz para mim uma revelação. Fala assim, gente, vamos fazer um acordo na saída? Então, eu vejo que o líder, ele tem esse papel de fazer o acordo, de promover o acordo na saída, mediante a clareza de todos esses itens que eu mencionei anteriormente. E aí, uma vez feito o acordo, aí a confiança e esse ambiente seguro de confiança, tudo isso vai se retroalimentando num ciclo muito virtuoso de desempenho colaborativo, né? Porque isso nos remete à colaboração. E complementando o que você reforçando e complementando o que você está falando, né? Se quem dá o primeiro passo, para mim o primeiro passo tem que vir do líder mesmo, porque como é que você cria a vulnerabilidade? Eu crio a vulnerabilidade no momento que eu também posso falhar, na medida que eu como líder também sei que não tenho digo que não tenho todas as respostas, que eu abro espaço para a gente conversar sem julgamentos a respeito de erros, né? Então, na medida que eu me exponho, na medida que eu me coloco, eu estou começando a engrenagem da vulnerabilidade, né? Então, o líder tem um chapéu duplo, não só de fazer o setup, né, de fazer esses combinados e alinhamentos de tudo que é esperado, mas também dele ser o primeiro a dar o passo na direção da vulnerabilidade, que vai levar para a confiança e que vai levar para a segurança psicológica, né? Nossa, perfeito. Eu não poderia concordar mais. Kleber, só um complemento que a pesquisa também traz, e talvez as pessoas estejam se perguntando, gente, e o ambiente híbrido, né? Como é que a gente se vira com ele? Eu vou dizer, gente, é difícil, viu? É muito mais difícil. E vocês vão ver na pesquisa o seguinte, só complementando rapidamente, que o esforço da liderança, ele não é maior do que na vida unicamente presencial, ele é diferente. Porque para gerar essa conexão toda, essa clareza toda a qual nós nos referimos, isso vai precisar ser planejado. Exatamente. Então, e não acontece mais naturalmente porque a gente se viu no escritório e foi almoçar. Delícia, né, gente? Eu sou a pessoa da socialização e do almoço. Então, isso não vai mais acontecer com tanta frequência. O que significa, o que implica em um planejamento do líder em relação a todos esses passos. Então, o que a pesquisa traz de uma forma bem bacana é a seguinte, no cenário híbrido, o líder precisa promover um espaço para a socialização das pessoas, porque é a partir da socialização que vai surgir toda essa engrenagem, né, de conexão, confiança e todos os demais elementos. E é o grande desafio no mundo híbrido digital, né? Porque isso impacta negativamente a criação de um ambiente de confiança, né? Mas vamos falar agora também dos colaboradores, né? Porque senão a gente só fica falando do líder, a culpa é dele, né? E a gente tem a questão do lado dos integrantes das equipes também, né? As suas próprias responsabilidades. Eu, quando acabei analisando a pesquisa, lendo, participando, né, dos calls globais aí e tudo mais,
me deu muito uma sensação, e aí eu vou, né, resumir numa palavrinha, que é o tal do protagonismo, né? Quando eu me coloco como integrante da equipe, né? Então, é abandonar, às vezes, aquela imagem de: ô RH, cadê meu treinamento para isso, para aquilo e para aquilo? Ô RH, você vai pagar minha pós-graduação ou não? Ô RH, A, B, C. Não, né? A gente está falando de uma questão de protagonização, de realmente eu assumir o meu papel como desenvolvedor, eu comigo mesmo, em termos de carreira, como ser humano, e quando eu falo dentro de um ambiente de equipe ou de um grupo altamente eficaz, né, eu tenho clareza de quais os comportamentos e principalmente os hábitos que eu tenho que adotar no dia a dia para impactar positivamente, não o resultado que eu quero chegar como equipe, mas principalmente as pessoas que estão ao meu redor, porque quando a gente começa a costurar, a gente vai cair no tema de inteligência emocional, empatia, Resiliência. conhecimento, resiliência, né? Ou seja, humano sendo ser humano. Exato. E eu acho que você também falou um ponto, Kleber, que eu, assim, essa coisa também, acho que no passado tinha toda uma expectativa de que alguém vai dizer o que espera de mim, eu vou cumprir a minha parte e está feito, né? Eu acho que a principal responsabilidade de um membro de equipe é não se eximir, né? É no sentido de eu tenho um papel e o meu papel é perante todos, não é só perante o meu chefe, né? Então, existem as interdependências, ou seja, quem depende de mim para o quê? Eu converso com essas pessoas, eu construo parceria com as pessoas da minha equipe, com quem eu tenho interação frequente e recorrente, né? Eu contribuo para o ambiente de confiança, eu dou feedback, eu estou aberto a receber feedback, ou seja, não é só o líder, né? Então, também, assim, o sistema muda na medida que todo mundo contribui, todo mundo dá um passo à frente, né? O que muitas vezes acontece é quando, num sistema de evolução de uma equipe, todo mundo vai à frente e alguns não vão, esses acabam ficando para trás, né? E a gente vê, quando a gente faz muito trabalho de time, né? A gente vê onde está o nó, às vezes, né? E nosso papel é ajudar, né, a se desatar esses nós, né? Mas acho que eu gostaria de tomaria trazer, né? eu gostaria de trazer um elemento que é a coragem. Adoro coragem. Porque se me é dado um espaço, mas eu não me manifesto porque eu não tenho coragem de me manifestar, porque eu tenho medo das coisas, a sistemática não caminha, não funciona. Sim. Então, para mim, tudo começa com um compromisso corajoso com aquele propósito. Sim. Do time de alto desempenho para o qual eu fui convidada a compartilhar, né? Então, se eu faço parte dessa equipe, desse time de alto desempenho, eu preciso participar, eu preciso contribuir, né? Quem me conhece de perto sabe que eu gosto de viver aquilo que eu falo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que faço mentoria. Eu procuro uma mentoria, a Lê testemunha e partícipe dos meus processos, né? Como meu colega de trabalho, como parceiro. Então, uma coisa que apareceu muito na última mentoria que eu fiz é a seguinte reflexão: Simone, qual é a sua contribuição? Qual é a sua contribuição neste ponto? Qual é a sua... Isso vai alimentando o protagonismo que o Kleber trouxe. Sim. Né? Então, para mim, Ale, a coragem é indispensável para o resto. E tudo isso que você está falando, se nada mais é do que puxar o seu autodesenvolvimento, né? Porque quando a gente sai da zona de conforto, é quando a gente se vê frente a situações que a gente não fez antes, ou a gente vai se expor de um modo que não se expôs antes, a gente vai trabalhar com pessoas novas que a gente não trabalhou antes, e tem que estar aberto a se expor, tem que ter a coragem, entendendo que no final você cresce como pessoa, você cresce como humano, você cresce como profissional, e consequentemente, se todo mundo fizer isso, o time cresce, né? Exato. Eu acho que é uma engrenagem que alavanca aí o time, né? Legal. E aí, pensando na evolução, né? Agora vamos pensar um pouco no dia, não do amanhã, mas do depois de amanhã, né? Eu gosto muito de assistir alguns, né, conferencistas aí que trabalham com futurismo e tudo mais. E não faz muito tempo que eu vi acabei assistindo no YouTube, ele falou uma coisa muito interessante sobre equipe,
né, sobre a evolução das equipes para o futuro, né? Independente, óbvio que o humano vai continuar sendo ser humano, então quando a gente fala sobre equipe, a questão da eficácia pessoal, né? Eu estou falando, por exemplo, de pontos como o quanto que eu cuido das minhas relações, né? O quanto que eu coloco no dia a dia a prática da minha escutativa, o quanto que eu divirjo de forma civilizada com as pessoas. Isso é ser humano, né? Mas ele trouxe um ponto muito interessante que é quando a gente pensa no futuro das organizações, das equipes, aliás, dentro das organizações, o grande ponto se chama tecnologia, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar e voltar 3 anos atrás, 3 anos e meio, né? Praticamente nós não utilizávamos tanto o Zoom ou o Teams, por exemplo, outras plataformas de trocas, né, digitais, como nós utilizamos hoje, né? Se a gente pegar, por exemplo, hoje, obviamente que é uma equipe comercial de alto desempenho, né, aquele vendedor graco, né, que sempre bate as metas e tudo mais, óbvio que ele gosta de tomar o cafezinho com o cliente, né? Mas hoje ficou muito mais raro, porque, né, a ferramenta digital literalmente está aí. E isso traz uma agilidade muito forte, né? Então, esse futurista, ele falava muito isso. O quanto que nós, seres humanos, não é a questão de aprender novas ferramentas, mas como incorporá-las de forma estratégica para que eu não apenas atinja o resultado, mas que eu também promova um ambiente positivo para ambas as partes quando eu falo de relacionamento, né? O que vocês acham aí do futuro, aí da evolução das equipes? Eu vou começar essa e vou falar dos meus cabelos brancos. Gente, quanto mais cabelo branco eu tenho, quanto mais velho eu fico, mais eu creio que será necessário focar no essencial. Focar no essencial de que forma? Ter empatia com as pessoas, entendendo que a diversidade vai trazer a riqueza. Então, quando eu foco no essencial, eu admiro a diversidade, eu vou usufruir da riqueza. Isso, para mim, é uma evolução enorme, tá? Essa fluidez das equipes que se formam e depois se diluem, né? Acabam, terminam, como se fosse um grupo de WhatsApp que a gente monta, né? Tô fazendo aqui uma comparação bem rasinha, mas os grupos de WhatsApp, eles são temporários, ou deveriam ser, né? Fora os da família, né, gente? Mas família é para sempre, família é um projeto para sempre, mas fora essas, assim, eu junto, eu separo, eu junto, eu separo, e nesse processo, empatia é evolução para mim. Então, é me importar menos com o meu jeito, Sim. com o meu pensamento, com a minha forma, né? Então, acho que complementando essa questão do que o futurista trouxe, Kleber, assim, como que eu incorporo? E nisso, não só como eu incorporo a tecnologia, mas como que eu e o Ale, a gente trabalha muito junto para montar jornadas, conteúdos, etc. Como que eu incorporo o que o Ale traz em conteúdo, em crença, em contribuição? Então, eu acho que as equipes evoluídas, né, ou como eu vejo a evolução das equipes fluidas, empáticas, que se formam e se diluem à medida da necessidade, é nobreza, né? Sem picuinha, sem partidarismo, olhando firmemente para o propósito coletivo. Isso o Lencioni coloca numa pirâmide dizendo que se eu tenho a confiança, aí a Ina fala assim, ó, faz um acordo primeiro para você poder ter confiança. Tenho confiança, eu tenho um diálogo aberto, que é fruto da segurança psicológica. Eu me comprometo, eu tenho coragem de participar, eu responsabilizo a mim mesma e as outras pessoas, não tem como dar errado. Então, para mim, essa questão da empatia, da fluidez. Para mim, o que vocês estão falando é perfeito, música para os ouvidos, né? Porque a gente está falando da gente... de um lado, a gente vai ter a tecnologia, de um lado, a gente vai ter a complexidade cada vez maior, a volatilidade cada vez maior, a velocidade cada vez maior, e a gente vai precisar montar e desmontar equipes e trabalhar em cada vez mais equipes. Então, saber fazer tudo isso que vocês falaram é fundamental, né? Então, acho que a gente está falando aí da mesma coisa, não tem nem muito o que somar, né? Muito bem, gente, muito bem. E aqui algumas conclusões, né?
poucas aqui, mas bem profundas em relação a toda a pesquisa que está disponível para vocês aí. Se vocês quiserem comentar algumas, se eu gosto muito, assim, quando eu li as conclusões que está dentro da pesquisa, eu acho que todas fazem mais do que sentido, né? Parafraseando aí o Alexandre, músicas para os nossos ouvidos, né? Nós trabalhamos com desenvolvimento de seres humanos, né? A gente não trabalha com desenvolvimento de software. É muito gratificante quando a gente olha os pontos que a pesquisa traz, né? Então, por exemplo, um ponto simples, né? Quantos líderes pensam que, nossa, eu preciso de mais um integrante, eu preciso de mais 2, eu preciso de mais 3, né? E muitas vezes, quanto mais integrantes, mais complicado vai ficar o relacionamento dentro da equipe, né? Isso pode ter um impacto negativo, né? Quando a gente pensa na fomentação da questão da segurança psicológica, né? Eu vou voltar anos atrás num comercial de uma rede de varejo que perguntava: o que te faz feliz? Né? Hoje, essa pergunta, quando a gente olha para pesquisas de engajamento, de clima, seja o que for, hoje, muitas vezes, não é nem o RH que olha para isso, é o presidente, porque o presidente sabe que aquilo se transforma em resultado, né? Ou seja, a criação, como eu digo, de algo simples, complexo, mas simples, que é o ambiente de relacionamento humano tal como ele deve ser. Eu acho que esse slide resume um pouco de tudo que a gente foi conversando, né, ao longo do debate. Eu gosto do concentrar os esforços onde haverá maior impacto. Opa! Porque é aquilo que a gente falou, hoje a gente já está tão pressionado com tantos desafios e tantas metas, ou seja, qual é o nível de eficácia que eu preciso em determinada equipe e em qual equipe, né? O ótimo é inimigo do bom, né? Em compensação, se a gente está falando de um board da empresa que dá toda a diretriz, que é o alicerce da empresa, será que ali a gente não tem que gastar mais esforço e fazer um trabalho mais aprofundado, mais apoiado? Com certeza, né? Quantas empresas, clientes nossas, falando em simplicidade, né? Em simplificar o processo e ir direto ao ponto. Então, eu também amo o item 2, quando a gente for pensar, eu preciso de uma equipe aqui eu vou formar uma equipe, porque aqui vai dar um impacto muito relevante no negócio, e aí cada um com o seu propósito, na vida no nosso caso, no desenvolvimento das pessoas, na vida das pessoas, na carreira das pessoas, assim por diante. O famoso menos é mais, né? Exato. Vamos deixar um pouco o modismo de lado, eu tenho que ter uma equipe de alto desempenho, eu tenho que ter um top team. Não, vamos focar onde realmente precisamos ter uma equipe cuja a característica principal é a interdependência. Né? Esse é o ponto. E eu acho que o que permeia, que é o gancho aí para o próximo slide, né, Kleber, é que tudo isso que a gente está falando aqui, de algum modo, envolve desenvolvimento. Né? Sim. A gente, seja dentro da própria empresa, o líder por si só, seja ele apoiado por um mentor, por um coach, ou apoiado por um facilitador como nós, né, ou pelo próprio RH, vai remeter a uma jornada de desenvolvimento. E foi aí que a gente parou para pensar como estruturar essa jornada. Né? Vou deixar você contar para a turma. A gente na LHH tem uma crença muito profunda, né? Que não é um evento ou dois que vai causar transformação. Vai sensibilizar, obviamente. É uma jornada que faz com que o ser humano acabe evoluindo e se transformando, né? Esse é um pouquinho do racional, gente, que nós tiramos analisando a pesquisa, estudando a pesquisa. Então, é um pouco do racional de como desenvolvemos equipes de alto desempenho. Né? Então, basicamente, são 3 grandes pilares, né? O pilar de pertencimento, que tem muito a ver com uma base construída em termos de confiança e, obviamente, tendo a segurança psicológica como vitamina A, B e C, literalmente fomentando isso, né? E aí aquele ponto do pertencimento, né? Eu estou numa equipe, né? De verdade. Eu sei o que eu tenho que fazer e para onde ir. O outro pilar que a gente acaba falando é a questão do propósito, e propósito por si só já se explica, né? Porque quantas empresas estão falando sobre a questão de propósito, principalmente agora com ESG estourando para todo quanto é lado, né? E quando a gente olha para essa questão de propósito, esse pilar, ele tem muito a ver com a minha missão pessoal dentro da equipe, né? Por que essa equipe existe? Por que eu estou aqui? E como que eu trabalho da melhor forma possível para chegar nos
meus resultados, bater os objetivos comuns e tudo mais. E dentro desse propósito tem muito a ver a forma que eu trabalho também, né? A Simone trouxe isso minutos atrás, que as equipes vão continuar aí, mas a forma de trabalhar muitas vezes evolui. E o terceiro ponto é agilidade, né? E agilidade tem muito a ver com essa questão de o quanto que as pessoas dentro de uma equipe, seja o integrante da equipe, seja o líder, que também é integrante, né? E tudo mais, eles aceitam os erros e eles conseguem reaprender diante dos seus erros, né? Eu acho que a gente está falando da cultura de aprendizagem, né? Exatamente, né? É a semântica da palavra se desenvolver, né? Eu tiro um invólucro para que eu possa evoluir. Mas tem um ponto na agilidade muito interessante aqui, que eu não posso deixar de passar para a gente terminar, né? Que é a questão da autonomia com responsabilidade, né? Para que a gente tenha agilidade, obviamente que a gente tem que trabalhar pertencimento e propósito, né, para a gente criar um ambiente fértil para fazer com que as pessoas evoluam como integrantes de equipe, e isso vai impactar, obviamente, a agilidade. Só que eu não consigo ter agilidade se eu não tiver autonomia com responsabilização. E isso volta àquilo que eu disse, que é a questão do protagonismo, que é o tal do accountability. Exatamente. E aí, como jornada, pessoal, o que a gente fez? A gente construiu, desenvolveu, né, propriedade nossa, uma avaliação para o time sobre esses 3 pilares e as características principais de cada pilar desse, onde no início do trabalho a gente consegue fazer esse mapeamento com o grupo. Em cima disso, a gente alinha quais são os pontos centrais a serem trabalhados com o time. É uma coisa bem customizada, né, onde a gente pode essa jornada, o tamanho do gap e o tamanho da necessidade e a vontade de se desenvolver, dá o tom, né, do tamanho dessa jornada, né, que ela pode ser simplesmente um único encontro, mas pode ser um trabalho ao longo do tempo, mas apoiando, normalmente a gente sugere, né, que seja um trabalho apoiado, para a gente fazer com que eles se alinhem, façam seus combinados, que a gente sustente o processo de incorporação e reforço e reavaliação, para que eles possam, ao longo do tempo, se tornarem essa equipe eficaz, né? Eu acho sugestão, Kleber, a gente parar de compartilhar, a gente tem aí talvez só mais 5 minutos. Acho que sim. Temos perguntas? Vamos dar uma olhada aqui no chat, ver se a gente tem... Temos 2, agora 3. Rapidamente para o Jackson, o Jackson pergunta se existem ferramentas que vocês indicam que facilitam a socialização no ambiente digital. Jackson, na própria pesquisa, tem 2 coisas bem básicas. Olha que interessante. Página 20, depois quando você olhar, considerar o uso de emojis, emoticons, e dentro das próprias ferramentas virtuais, checar o estado emocional das pessoas. Esse é um ponto simples, né? E segundo, aí, pasmem, fazer ligações telefônicas. Parece óbvio, né? Mas a gente aboliu isso da... Isso. Por quê? Porque existe uma espontaneidade diferente. Então, essas são os 2 itens pesquisados, tá? Para o Jackson. E isso é um ponto tão interessante, né? Que não fazem 2 dias que eu liguei para uma pessoa no ambiente profissional, e a pessoa me respondeu, mas por que você não me mandou um WhatsApp? Porque eu queria falar com vocês que está a sua voz, né? É o ambiente digital. Carlos, respondendo aí a sua última pergunta, sim, desde que a gente retornou, né, da pandemia, as empresas estão investindo muito, porque se perdeu um pouco dessa conexão, muitas equipes mudaram completamente sua configuração, entraram pessoas novas, líderes novos, a gente vem sendo demandado, sim, a apoiar as equipes nessa jornada, né? Cada vez. Vou responder aqui o Vasco. Qual o impacto das mudanças mencionadas em relação ao trabalho em equipe, no coaching de equipe? Vasco, o coaching de equipe, ele é uma das principais ferramentas da gestão de equipes de alto desempenho. Então, em todas essas mudanças, o coaching ele foi valorizado, e por coaching de equipe, né, existem aí várias abordagens, mas o acompanhamento, como o Kleber falou, a gente não acredita numa intervenção única, a gente acredita no processo de desenvolvimento que vai aos poucos transformando as pessoas, os times e as organizações. Então, o coaching de equipe, ele ganha bastante relevância.
Legal. Tem uma pergunta aqui da Marina Alcântara que eu gostei, que ela, e já a respondendo, né, como para novos líderes fazendo um onboarding em equipes já formadas, como sugere iniciar o processo de implementação desse viés da eficácia conforme a pesquisa e tudo mais. Advém um pouco do que a Ina Togel traz, né? Então, a gente precisa, obviamente, primeiro fazer um diagnóstico para entender esses novos integrantes, qual que é o grau de alinhamento que as pessoas estão tendo em relação a alguns assuntos, comportamentos, hábitos, rituais e tudo mais, e começar pelo tal do contrato social, né? Ou seja, nessa nova equipe, quais comportamentos, já deixar muito claro, quais comportamentos serão aceitos e quais não serão aceitos. Obviamente, né? Então, é um bom começo aí para uma equipe nova. Tá bom. Vou ler aqui uma outra pergunta de um outro colega nosso, falando aqui, deixa eu pegar ela. A pergunta era, né, porque as perguntas estão direcionadas para nós, panelistas, tá, turma? Então, o pessoal do público não está vendo as perguntas, então a gente tem que dar uma ajuda aqui. Tem uma pergunta sobre a da Márcia, sobre as competências. Quais as principais competências do líder no ambiente híbrido? Márcio Silva. É do Márcio, né? Eu achei que era Márcia. Márcio. Márcio Silva. Márcio, como a Simone falou, eu acho que assim, as competências não mudam muito, continua tendo a necessidade de comunicação, de alinhamento da equipe, de construção desse ambiente de segurança psicológica e de alinhamento em torno do propósito, espaço de diálogo. O ponto-chave, para mim, é o que a Simone falou, que muda no ambiente híbrido, é a necessidade do planejamento. Porque antigamente isso se dava de uma forma mais dinâmica, a gente se reunia toda hora, o tempo todo, em sala de reunião, no café, no almoço, no happy hour. Isso hoje se perdeu muito, as pessoas já não se encontram, mesmo entre as pessoas do time, né? Às vezes está parte da equipe presencial, parte remota, né? Então, o líder tem que ter esse papel-chave de ser esse elo, de fomentar o espaço de troca de aprendizado, de conexão no individual, um a um, com cada membro da equipe, e coletivamente de todos os membros da equipe. Sabe uma coisa, Ali, complementando para o Márcio, a capacidade de perceber as pessoas, observar as pessoas, como elas estão, como elas falam, como elas estão se posicionando para trazer as intervenções, as participações necessárias. Eu acrescentaria que o líder nunca precisou ser tão capaz de observar, ler as entrelinhas, etc. Tem uma pergunta aqui do Mauro Weinstock. Como integrar harmonicamente as variadas gerações com respeito e valorização de cada uma dentro deste novo universo, né? E essa é uma pergunta que a gente gosta muito de responder, porque isso cai no nosso portfólio de diversidade, equidade e inclusão, né? Eu acho que ele utilizou na pergunta dele uma palavra que já é a resposta, que é respeito, né? E é assim, mais do que respeito, já é mais do que provado. Quanto mais diversa for a equipe, por exemplo, ele está citando a questão aqui de gerações, né? Nós teremos mais pessoas com diferentes cabeças para lidarem com diferentes problemas, né? Isso é um ponto bastante interessante. Eu acho que, completando, Kleber, à medida que o líder entende que a diversidade não atrapalha, que a diversidade enriquece, né, e ele dá o espaço, né, através do respeito, mas também da voz, né, de que todas as gerações possam se expressar, porque pontos de vista diferentes. Né? Os clientes das empresas hoje também têm essa diversidade geracional, né? Então, você tem que vender para o jovem, mas você também tem que vender para pessoas com 60, 70 anos, que vão continuar ativas, com poder aquisitivo, né? Então, assim, você tem que conseguir se abrir, acho que a abertura da cabeça do líder, né, para fomentar isso dentro da equipe e, consequentemente, ser inclusivo, né? Acho que o que a gente mais vem trabalhando nesse processo é que o líder seja inclusivo. Tá bom, Mauro? Dá tempo de pegar a última? Temos mais um minuto. Pega a última, Si. Cristiane, quais áreas são bem adequadas para aplicar esse treinamento de equipes eficazes? Qualquer área. Agora, uma coisa importante, é um trabalho para o time todo, incluindo o líder. É com o líder, a líder e seu time. É para todos. Essa é a única questão, não é assim, como a Alê falou, né? Vai lá e desenvolve meu time para mim. Então, vai lá e resolve meu problema.
Então, qualquer área, né, a condição para o sucesso dessa empreitada é a continuidade, então precisa de constância e o líder junto, o líder é partícipe do processo. O webinar vai ficar gravado, alguém perguntou, e tinha uma última pergunta, se tinha algum aspecto... Multiculturalidade. Multiculturalidade. Não, a pesquisa não entra nesse viés específico de multiculturalidade, infelizmente não segmenta tanto, né? Tá bom? Obrigada, colegas, adorei. Kleber, faz o seguinte, para a gente fechar, compartilha aquela tela final que tem um QR Code, porque caso alguém não tenha conseguido, vai ter lá, a gente quer agradecer. Uma palavra final para a gente fechar, se você quer, enquanto o Kleber está jogando aí na tela. Muito obrigada, é maravilhoso compartilhar conhecimento com vocês, dividir aí essa hora com vocês, muito obrigada. Eu também queria agradecer aí a participação de todos. Essa é uma conversa que não para aqui, né? Então, a gente está aqui à disposição e disponível. A gente adora um bom papo, né, Cia e Kleber? Então, assim, chamem a gente para conversar sobre esse assunto, que a gente está sempre... É a nossa paixão, né? O desenvolvimento é a nossa paixão, é a nossa crença, e contem conosco. Então, assim, a gente, a partir de hoje, vai ter todo um processo nas mídias de divulgação da pesquisa, dos folders sobre a solução, de vídeos, né? Então, fiquem à vontade aí para acessar todo esse material e contem conosco. No que a gente puder contribuir, estamos aqui para isso. Tá bom? Super obrigado, gente, pela participação. Obrigado e boa noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde.